Lampião, lá no sertão do Pajeú, digamos assim, ali em Vila Bela, hoje Serra Talhada, onde ele morava, ele era um sertanejo Ele era Serra comum. Talhada? Era, na época, Vila Bela. Ele era um sertanejo comum, um excelente vaqueiro e a família dele eles faziam almocrevia, ele era almocreve. O que é o almocreve? É como hoje um caminhoneiro, só que eles transportavam as cargas em lombo de burro. O pai dele e os irmãos, os três irmãos mais velhos, Livino, Antônio e Virgulino. E ele também não era, digamos, um santo homem, como muita gente pensa, não. Ele era um sertanejo que, durante a sua adolescência, já tinha aquelas intrigas de rapaz, né? Aquela coisa que, às vezes, acontece e é comum de acontecer. Mas não era o marginal. Mas já se metia em algumas confusões. Já havia no DNA dele, né? Digamos que talvez, né? Não vou bater o martelo em relação a isso. Mas o motivo que fez ele entrar no cangaço é uma coisa que, aos olhos de hoje, é uma coisa que você, digamos, eu não acredito. Eles nunca foram miseráveis, como algumas pessoas pensam. Eles eram, digamos, para o sertão da época, eles viviam bem. Era uma barriga cheia. Não eram poderosos nem grandes, Não, mas de barriga viviam cheia bem, né? de Não, comida à não faltava, vontade, exato. de receber bem e tal. Por conta que o pai dele tinha tropa de burro, eles tinham uma fazenda, enfim, eles viviam bem para os padrões da época. O que acontece? Ele tinha um vizinho chamado José Saturnino. E um morador desse vizinho roubou algumas, digamos, cabeças de animais, de bode da fazenda do pai de Lampião. E eles descobriram esse roubo. O Lampião descobriu? Ele e os irmãos, os bodes iam sumindo, eles foram atrás e descobriram a pele, né, o couro desses bodes na fazenda do vizinho. Foram lá. José Saturnino. José Saturnino. Foram lá falar com o vizinho não deu bola, digamos assim. Eles foram denunciar. Na época, existia uma questão que estava acontecendo entre os Pereiras e os Carvalhos. Mais uma vez, a política envolvida em tudo. Então, na época que isso aconteceu, a família de Lampião politicamente estava por baixo. E o que o Zé Saturnino apoiava estava, digamos, na situação. Era o que estava no poder. Exato. Né? O que o juiz, digamos, fez? Olha, para evitar encrenca, saiam das terras e vão morar no outro canto. Pronto. Disse para o pessoal do Lampião? De Lampião. Por conta desse roubo desses bodes, Lampião praticamente entrou no cangaço. Porque eles arranjaram um desafeto. Tinha sido roubo de gado. Não tinha não, nada de a ver. bode. Eu sabia. Gado não. Não tinha nada a ver Tem com gente gado. que acha que foi com briga de terra. Lampião nunca na vida dele se envolveu em Porque briga tinha um de terra. riacho lá que cortava Não, a terra. nada de terra. Tem um riacho lá sim, mas nunca se envolveu em briga de terra por água nem nada. Foi por bode. conta de bode. Aí o que acontece? Por conta dessa intriga, ele resolveu se vingar do vizinho. E na época tinha um cangaceiro muito famoso, que foi o chefe de Lampião, Senhor Pereira. Lampião entrou para o bando de Senhor Pereira. Ele ainda não era o Lampião, era Virgulino. E Senhor Pereira foi o chefe de Lampião. Quando o Senhor Pereira deixou o cangaço, Lampião assumiu o grupo. E o pai de Lampião, ele já foi morto quando Lampião já era cangaceiro. Peraí. Então, me permita, eu sempre soube, muita gente soube, não, o Lampião entrou no cangaço porque mataram os animais do pai dele, mataram a mãe dele, mataram o pai dele, não. E ele, para se vingar, não, ele foi pro cangaço. Foi, ele era o que a gente chama, Alex, de cangaceiro manso. Tipo um cara hoje que sai para fazer uma parada, como se fala. Ele vivia lá na lida com o pai e de vez em quando saía com um grupo de Senhor Pereira para fazer alguns assaltos. O pai dele, pelo que nós sabemos, era um homem direito, um homem inocente, que tentou tirar os filhos dessa vida. Mas quando o Lampião foi, levou os irmãos também? Sim, os dois irmãos mais velhos foram. E a mãe, ao contrário. Ao que consta, era a mãe que o pai desarmava na porta da frente, ela armava na porta de trás. Não, e dizia, tipo aquela história, que em cara de homem não se bate, né? Meu filho não vai poder ser afrontado de forma alguma. Então ela, pelo que a gente sabe, exatamente, para os filhos não aceitar desaforo, digamos assim. Bateu na sua cara, vai lá e revide. Pronto. Aí o que acontece? Lampião fez um assalto numa cidade lá próxima e a polícia saiu no encalço dele. E aonde ele levou o fruto desse roubo que aconteceu, ele deixou numa casa onde o pai dele estava. E eles saíram. A polícia veio no encalço, cercou a casa e o pai foi morto.
foi morto, digamos, um homem inocente. Aí todo mundo diz, mataram o pai de Lampião e tal, mas ele morreu Então já não por conta foi o dos vizinho filhos. de Lampião que matou Não, o pai não, dele, foi não. Porque Foi a o história comandante conta, Lucena. você sabe que a história contou muito isso, né? Não, mas foi não, certo? Aí o que todo mundo diz, mataram o homem, não sei se mataram, mas é aquela tal história, Alex. Você já viu a polícia cercar um bando de homens perigosos, digamos assim, e mãos ao alto você está preso, isso é coisa de filme. Arriba os braços. Exatamente, a polícia quando cercou, achou que Lampião e os irmãos estavam lá e meteu bala, então morreu um homem inocente. E a mãe dele morreu do coração. Nessa fuga dele, exatamente, que ele já estava fugindo por conta das intrigas, a mãe morreu durante essa fuga e o pai foi morto depois, porque a polícia, comandada pelo Zé Lucena, cercou a casa achando que os irmãos estavam lá e não estavam. Mas é o que acontece? Depois dessa morte, foi que dizem que Lampião disse a famosa frase, a partir de hoje eu vou matar até morrer. Aí entrou de vez pro cangaço. Até então ele saía para fazer umas ações e voltava para a lida. Saía e voltava. Mas a partir do momento que o pai dele foi morto, aí ele disse, a partir de hoje... Ele se sentiu culpado na morte do pai dele? Alguma coisa da história? Isso eu não sei lhe dizer, mas acredito eu que sim. Tanto ele como os irmãos. Porque se eles não tivessem feito o roubo, não tivessem levado o produto do roubo para aquele local, a polícia não tinha ido atrás. Então ele foi o culpado. Você chegou nessa pesquisa, você conversou com pessoas ali envolvidas nessa questão? Além de ter conhecido algumas pessoas, outros pesquisadores também que vieram antes de mim, isso é uma coisa que é conhecida entre os pesquisadores, as pessoas que se dedicam ao tema. É aquilo que você disse, Alex, a imprensa, o cinema colocou na cabeça, digamos, dos brasileiros que Lampião foi morto porque mataram o pai dele. Isso dá aquela aura de herói, entendeu? O que eu tenho a sua idade, e que eu sempre soube que o Lampião foi morto, o que eu li, o que eu vi, foi morto por um vizinho que queria tomar as terras, que matou o gado, que matou os bodes, que matou as galinhas, e ele revoltado com isso, porque foi da queixa da polícia e ninguém fez nada, né? E os caras ficaram, vamos assim, livre, leve e solto, e a mãe dele com isso teve um infarto, morreu, e que tinha sido o vizinho que tinha matado os pais dele. Tudo errado. Isso aí é como ele disse, é o que o cinema passa, a televisão passa, o cordel passa, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Então, a morte do pai de Lampião foi a polícia, supostamente numa troca de tiro, ou achando que os irmãos Lampião estavam lá, chegou a meter... Já chegou atirando. Sabendo que eles eram perigosos. Exatamente. Eles, que eu digo, o Lampião e os irmãos, não o pai. Exatamente. Ele não imaginava que eles não estavam ali, porque eles foram seguindo os rastros, os rastreadores. Né? Eles foram seguindo o rastro até chegar naquela casa. Por isso que o Lampião tinha rastreador, o diabo. Não, os cangaceiros não tinham rastreador. Quem usava rastreador era a polícia. Eles tinham raiva de rastreador? Tinha. Era quem primeiro morria quando eles iam no rastro deles, que eles montavam as emboscadas, quem vinha na frente era o rastreador. Inclusive tem um fato muito interessante, que a história conta que a polícia estava indo rastejando o caminho que eles tinham feito, e o que acontecia? O rastejador vinha aqui junto com o soldado e o resto do grupo vinha lá atrás. Ele vinha na frente. E ele chegou num determinado local, tinha um lenço, daqueles que os cangaceiros usavam, no chão, caído assim. Aí na hora que o rastejador olhou para o soldado e disse, sou um homem morto. Fechou a boca e recebeu o tiro. Porque ele sabia que jamais um cangaceiro ia deixar um lenço vermelho daquele no meio de um descampado. Ou seja, uma emboscada bem feita e o cara já, só um homem morto, levou um tiro na hora e morreu.